Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar uma olhada na reforma tributária na questão das empresas de prestação de serviços. Como eu falei nos vídeos anteriores, a reforma tributária tem essa coisa de trazer a simplificação, porém alguns setores terão uma certa dificuldade em questão de margem, né? Perda de margem devido à carga tributária que ela tende a aumentar. Porém, tem algumas questões que precisam ser feitas que você consegue equalizar isso desde que você haja da forma correta e no momento correto. Então é isso que a gente vai trazer hoje. Nós vamos falar sobre as empresas de prestação de serviços, principalmente aquelas tributadas pelo lucro presumido, né, específico nesse caso, porque, como fala, é tudo muito amplo, né? Então, mas a maioria das empresas desse ramo são tributadas pelo lucro presumido. Então não faz sentido ficar falando, trazendo à tona detalhes que não vai enfatizar, como é que fala? Não vai favorecer a sua empresa, o seu entendimento, a sua aplicação, tá bom? Vamos dar uma olhada nisso. Então vamos dar uma olhada aqui. Ó. No modelo atual de tributação, as empresas de prestação de serviços tributadas pelo lucro presumido, ela tem uma alíquota de PIS e COFINS de 3,65, né? E RPJ que não vai entrar na questão da reforma tributária nesse momento, né? Que é a reforma do consumo, como a gente já falou anteriormente. Mas a gente colocou aqui só para ilustrar a tributação que impacta as empresas do lucro presumido de prestação de serviços. O ISS ele varia de 2 a 5%, tá? Até aqui nenhuma novidade. Esse é o cenário atual, né? Aqui, ó, nos cenários com a reforma tributária, né, sempre dando aquela. A gente falou lá no primeiro vídeo, lá, aquele geralzão de todos os pilares da reforma tributária, que a gente vai sempre puxando o tema para poder lembrar, né? No novo sistema, com a reforma tributária, serão criados dois novos tributos, o IBS e a CBS. A CBS vai substituir o PIS, COFINS e a IPI e o IPI, e o IBS vai substituir o ISS e o ICMS, tá? Então vai ter o período de transição, que vai começar em 2027 e vai terminar lá em 2032. Em 2033, de fato, todos os tributos que aqui serão extintos, né? Os federais, PIS, COFINS, IPI e os estaduais, ICMS e ISS, e serão substituídos totalmente de forma plena pela CBS e pelo IBS. A CBS já começa em 2027, né? Tá? Como a gente vem falando. Então, por isso que a gente precisa tomar alguns cuidados e já começar a agir. O IBS ele começa em 2029, numa fase de transição, tá? Só para a gente dar uma recapitulada. Agora chegando no ponto que a gente quer, né? Que é o escopo desse vídeo aqui. As empresas de prestação de serviço, atividades de prestação de serviço, elas estão naquele chamado regime diferenciado, né? Ou seja, terão uma redução no percentual do IBS-CBS, tá? Aí, por isso que é importante a gente ficar ligado nisso aqui. Por que que o governo fez isso? Porque, como eu falei, alguns setores são prejudicados. E a prestação de serviço, lucro presumido, também lucro real, né? Serão impactados. Por isso que tem essa questão da redução da carga tributária em 30%, ou seja, do total lá do IBS-CBS, né, que sempre são os dois juntos, né, a gente sempre tem que lembrar disso, você vai descontar 30% e vai aplicar 70% do percentual, ou seja, isso é para poder tentar equalizar. Só que aí tem as questões do crédito que você vai tomar das empresas, né, que a gente vai falar disso daqui a pouquinho. E aí que um ponto importante aqui é o seguinte, para conseguir essa redução de 30%, não é simplesmente ser uma empresa de prestação de serviço, não é isso. Tem alguns serviços que tem lá na legislação, né, isso muito bem claro, né, bem elencado ali. Isso aí tem algumas regras, né, para você conseguir essa redução, existem algumas regras que a empresa, o sócio da empresa de prestação de serviço, ele precisa ser profissão regulamentada com registro no conselho da sua classe, né? Conselho de classe. Por exemplo, se você é advogado, você vai ter a redução, obviamente, se o sócio lá, o responsável pela empresa, tem o registro regular no conselho de classe. Se você faz serviço de administração, né? Através de uma empresa, você, como sócio responsável pela sua empresa, tem que ter o registro no conselho de classe regular, tá? Não tem nada na lei que fala que a empresa também precisa ter, como a contabilidade. A contabilidade precisa ter o registro do sócio, né, responsável, e também da empresa de contabilidade. Mas a lei não fala que é uma advocacia ou uma empresa de administração precisa ter os dois, tá? Isso por enquanto não está claro lá. Mas o importante é o quê? O sócio
está registrado no conselho de classe, a atividade que ele exerce naquela empresa está ligada ao conselho de classe. Por exemplo, se você é advogado e faz serviço de administração, vai ter um problema. Se você é o responsável pela empresa de administração ali, faz serviço que não tem nada a ver com a parte de advocacia, já vai ter um problema, não vai atender os requisitos de ter essa alíquota reduzida, tá? Em 30%. Então precisa tomar esses cuidados. Ou seja, o objeto da sua empresa, né, os objetivos lá que tem lá no contrato social, vinculado com o código do KNAI do CNPJ, tem que estar inerente com a sua função, com a sua profissão, né, no conselho de classe. Então isso é uma coisa que está muito claro na lei, então precisa ter cuidado com isso, tá? Agora falando aqui, voltando àquele assunto, né, da não cumulatividade plena, ou seja, as empresas de prestação de serviços, que a gente já falou lá, de profissões regulamentadas, terão essa redução na carga tributária em 30%, e também tem a questão da não cumulatividade plena, ou seja, você vai conseguir ter crédito de BSCBS de tudo aquilo que você compra, ou consome, né, ou toma serviços, que estejam ligados à atividade da empresa. Sempre é bom falar isso, tá? Não pode fazer coisas que, por exemplo, coisas o tipo a uso do bem do sócio, bem pessoal. Isso, se você tomar o crédito, vai ser glosado, ou seja, vai ser estornado. Então, e vai ficar na mira do fisco. A gente sempre alerta isso, ou seja, estando na atividade da empresa, sendo necessário para a empresa girar e fazer o seu faturamento, gerar a sua margem, gerar o seu lucro, beleza, toma o crédito tranquilamente, tá? O bom é que da não cumulatividade plena, os créditos que você vai poder tomar de IBS-CBS, é crédito integral, tá? IBS-CBS, as despesas operacionais entram também, não é só como é hoje, né? Hoje as empresas que tomam crédito aí de ICMS, né? Empresa de comércio, e as empresas do lucro real que tomam crédito de PIS e COFINS, isso só pode ocorrer se for o insumo da empresa, aquilo que está no custo, né, da empresa, né? Com a reforma tributária, não. Não cumulatividade plena, ou seja, tudo que for inerente à atividade do negócio, à atividade da sua empresa. Ou seja, as despesas operacionais, se você investir aí imobilizado, tudo isso vai tomar o crédito integral, tá? Isso é muito importante. Tem assim, a reforma tributária ela traz um aumento da carga, só que aí tem algumas coisas que você consegue dar uma equilibrada ali. Então, como eu falei lá no início, você fazendo as coisas no momento certo, agindo, né, vai dar uma melhorada sim, tá? Só não pode deixar para fazer em cima da hora, que aí vai perder tempo, vai perder o time, né, de você conseguir esse crédito. Agora aqui, nós vamos falar de um ponto que a gente vem sempre destacando, né, que tem sido um ponto bastante polêmico, mas também é só tomar um pouco de cuidado. Por exemplo, a contratação de serviços e compras também de produtos, insumos, equipamentos, o que for de aquisição, né, para a sua empresa. Fazendo isso através de empresa do Simples Nacional, então você tem uma tendência a ter uma perda de crédito, porque as empresas do Simples Nacional, tradicional como é hoje, elas vão transferir um pequeno percentual de crédito de IBS-CBS, como é hoje já, como já funciona na empresa de comércio, né? E aí, o que vai acontecer? No Simples Nacional, com a reforma tributária, terá uma modalidade que as empresas do Simples Nacional transferirão crédito de IBS-CBS integral, ou seja, uma modalidade diferenciada. Aí o que acontece? Se você tomar crédito de empresa de lucro presumido ou lucro real, tranquilo, sem problema. Automaticamente você já vai ter esse crédito quando você comprar ou tomar serviços. As empresas do Simples não, você precisa tomar esse cuidado, fazer essa análise, se a empresa é do Simples Nacional, do tradicional ou modalidade IBS-CBS por fora. Tem que ficar fazendo essa questão de comparação de preços, tá? Para você, o que vai importar para você com a reforma tributária vai ser o custo do final para você, não simplesmente o preço que você paga, tá? Às vezes você vai pagar um preço mais alto com a empresa do lucro presumido, comparando com a empresa do Simples Nacional, mas quando você faz a conta lá, o custo para você vai ser menor, tá? Essa é a dica que a gente está dando aqui para vocês irem fazendo essa análise aí de fornecedores, né? Esse estudo já, né? 2025 agora está acabando, 2026 vai estar em período de teste, dá para já ir fazendo esse trabalho para quando começar 2027 o negócio já está preparado. Aqui só para a gente fazer um breve apanhado, né? Aqui, ó.
Cenário atual, insumos, não gera crédito nenhum. Com a reforma tributária passa a gerar crédito integral de IBS-CBS. ISS, modelo atual, nada, nem lucro real, nem lucro presumido, nenhuma modalidade consegue ter crédito de ISS. Com a reforma tributária, né, como vai ter o IBS, que vai substituir o ISS, crédito integral também. PIS e COFINS, como eu falei, modelo atual, só as empresas do lucro real conseguem ter o crédito de PIS e COFINS, mas somente para os insumos, né? E aí na reforma tributária não, serão substituídos pela CBS, então vai ter crédito integral, tomando os cuidados que a gente falou anteriormente. Fornecedor do Simples Nacional, para não ser redundante, né? A gente já falou sobre isso, tomar apenas esse cuidado. Se realmente você precisa contratar a empresa do Simples Nacional, tomar esse cuidado de saber se aquele preço está com IBS-CBS por fora ou é o tradicional. Então, essa dica a gente tem que dar para você e você tem que agir, tomar cuidado com isso aí. Só para a gente finalizar essa parte aqui, as ações recomendadas para a sua empresa, que você precisa fazer já. Na verdade, já deveria estar fazendo, né? Mas tudo bem, é um assunto que está muito latente aí, mas muitas empresas estão deixando isso para depois. Eu fico um pouco preocupado nessa questão. Então, resumindo aqui, ó, mapear os fornecedores do Simples Nacional, tá? Avaliar os preços, como é que vai... Assim, a gente não tem a alíquota ainda da reforma tributária, né? Mas dá para simular, coloca lá um percentual que estão falando de 28%, tá? Dá para fazer análise sim, tá? Não precisa esperar sair a regulamentação final. Dá para fazer bastante coisa com o que a gente já tem, tá? Então, mapear seus fornecedores, revisar contratos e estrutura de custos, tá? É aquela questão da locação, né? Daqui a um tempo você não vai precisar ter mais empresas que você fez locação para ter uma redução de ISS, desculpa. É tanta sigla que até a gente que está no dia a dia acaba às vezes se confundindo um pouquinho, mas aí isso é comum, normal. Simular a carga tributária, investir em estrutura contábil. Você precisa ter um controle contábil muito bem feito, né? Para você ver como que é hoje, o que é que eu posso aproveitar, como que vai ficar, fazer simulações, isso é muito importante, tá? Então essa é a dica que a gente dá para vocês. Então pessoal, vocês viram aí, né, as questões mais relevantes que a gente destacou aqui. Então cabe a você agora começar a agir, não deixe para fazer isso em cima da hora. Quando chegar lá em 2027, não. Quando chegar em janeiro de 2027, você já tem que estar preparado, com os fornecedores já analisados direitinho, com o seu planejamento ali preparado, como vai funcionar, tá? Você tem aí o final do ano agora, 2025, já está acabando praticamente, né? E 2026 inteiro para você começar não, para você continuar o trabalho dessa análise de fornecedores, simulação de cenários, porque isso vai impactar a sua margem de lucro, a margem de resultado lá. Então precisa tomar cuidado com isso. A gente está sempre enfatizando nisso para não deixar para a última hora que você vai ter problema de margem, tá bom? Um abraço e até a próxima.